Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran, esse é o RPCast, o podcast do Reino Pessoa. Estamos aqui para fazer mais um episódio, sempre muito bem acompanhado, porque o reino de Deus é o reino dos amigos e das amigas. Estou sempre com ela aqui, Pamela Campos, seja muito bem-vinda. E aí, galera? Com a Agnes Alencar aqui com a gente também. Em casa, descalça, deitada no sofá. Porque ela já tomou posse de tudo, já entendeu que tudo é nosso. O episódio aqui é mais ou menos sobre isso. E eu acho que você já tá no clima do episódio, né, Agnes? Eu já tô aqui, não sei se vocês fazem ideia do que dessa piadinha que o Gibran tá fazendo. Mas hoje nós vamos conversar sobre comunismo. Comunismo. Gente, eu ganhei há muito tempo atrás, meu amigo foi à China e ele voltou com um cartão postal. E o cartão postal dizia assim: a proposta do comunismo é que todo mundo possa comer Häagen-Dazs. E era o Karl Marx comendo um Häagen-Dazs, que é um sorvete, tá? Pra quem não sabe. Então, nós estamos aqui com o nosso convidado, que a Pamela vai apresentar, para conversar um pouquinho sobre comunismo. É pecado ser comunista, Pamela? Querida, antes de mais nada, eu queria muito lembrar pra vocês daquele momento áureo que a gente ouvia nas igrejas. Eu acho que a nossa geração nem tanto. Mas, sei lá, os nossos bisavós, ao invés de ouvirem que comunistas comeriam Häagen-Dazs, eles comeriam criancinhas. Então, assim, é um terreno complicado falar de comunismo, né? Tanto no Brasil como no mundo, porque falar de cristianismo e comunismo, apesar do texto de Atos 2, a gente sempre pensa que a igreja é o quê? De direita, capitalista, propriedade privada. A gente aprendeu basicamente aí durante todas essas gerações fundamentalistas, enfim, mais conservadoras, que cristianismo não anda do lado de comunistas que são ateus e etc. Mas parece que isso era uma lenda urbana também, porque eu tô aqui do lado do Bruno Requidal, que é um cristão comunista e vai mostrar pra gente que a tradição cristã tem muitas interseções com o comunismo. E como vocês sabem, eu sempre trago pra vocês uma pílulazinha histórica nos nossos episódios. E apesar da gente ter esse discurso tão forte anticomunista nas igrejas, né? Principalmente agora nesse momento de bolsonarismo evangélico e das direitas católicas que sempre foram muito tradicionais aqui no Brasil, a gente tem uma tradição bem longa, aqui na América Latina principalmente, de padres, líderes, pastores que se envolveram e se engajaram politicamente à esquerda. E aí eu quero trazer para vocês o saudoso Camilo Torres. Ele foi um padre revolucionário ali, um expoente que estava ali germinando esse rolê da teologia da libertação, que a gente nem tinha esse nome ainda, e ele estava lutando contra essa opressão colonial aqui na América Latina, se colocou dentro de um exército, foi guerrilheiro pela libertação nacional ali do povo dele e era comunista. E morreu nesse propósito aí. E agora, que você já sabe disso, que eu não sei que a sua igreja não quer que você saiba, também tem outra informação pra te dar. A gente teve no Brasil um negocinho chamado Conferência do Nordeste, que foi em 1962. Durante ali, né, nas vésperas do golpe militar, a gente também vai ter esse momento acontecendo durante o Concílio do Vaticano II, que é muito acusado aí pelas extremas direitas religiosas, como um Vaticano que acabou abrindo muita coisa para a questão da justiça social. Mas a verdade é que protestantes, cristãos, políticos, intelectuais, artistas se reuniram nessa Conferência do Nordeste em 1962 e o título desse congresso, desse grande movimento, era o Cristo Revolucionário. E eles estavam falando, sabe do quê? Divisão de terras. Então, antes de você demonizar o MST, já tinha cristão aqui no Brasil levantando a pauta da reforma agrária através dessa questão da política de esquerda. E agora, sem mais delongas, vou deixar o Bruno se apresentar e contar tudo isso com detalhes pra gente. Gente, brigadão pelo convite. Eu sou o Bruno, provavelmente você não me conhece, mas tamo junto. Queria só recomendar já o meu chá inicial de conhecer a Revista Zelota, porque já é mais um exemplo que a gente tem de cristãos e comunistas, socialistas, revolucionários. Eu acho que a primeira parada, quando você estava comentando, porque eu pensei que é importante a gente destacar, é que quando fala sobre comunismo e cristianismo não se combinam, em geral pensa em corpo de ideias, como se eles fossem essenciais, e depois você vai tentar juntar. E se você cai nessa armadilha, você vai tentar fazer a mesma coisa, só que do outro lado, tentar provar que combina. E essas duas paradas vão ser complicadas de você fazer. Porque a gente tem que analisar o que aconteceu na história, para aprender com o que foi vivenciado, o que rolou no passado,
como você acabou de fazer, de comentar da teologia da libertação, de outros movimentos revolucionários, a própria Revolução Russa, dentro da própria, os antecedentes da própria Revolução Chinesa. E um monte de coisa que a gente poderia pegar, tem uma bibliografia muito massa, que dá pra você ir procurando e vendo como, existe esse bando de relação em que sempre tiveram cristãs e pessoas de outras religiões, de outras tradições religiosas, envolvidas no processo revolucionário. Isso já mostra que não dá pra você falar que não existe cristão comunista, comunismo cristão, porque senão tá dizendo que tem esse não ser do seu lado, tá ligado? Uma contradição ambulante que não existe, não dá, cara, tamo aí. E aí você tem que olhar para essa história e olhar também para a história do cristianismo. Mas aí não num ponto de vista apologético, mas de olhar, será que a gente também não deu algumas mancadas no processo todo? E a gente aí começa a falar que não é cristão ou dá para ser cristão ou comunista, mas é o que nós faremos de nós mesmos, como projeto de história a partir de hoje. O dia que eu me liguei disso, que eu falei, cara, a gente decide o que é cristianismo a partir do que a gente está construindo. E assim vai ser com qualquer outro projeto político também. Tá, mas peraí. É. Peraí, vamos lá. A gente precisa primeiro responder essa pergunta se tem como a gente ser cristão ou comunista. Porque tem aí uma linha de pessoas que dizem que o comunismo, ele é anticristão, anti-Deus, que a gente não pode colocar no mesmo balaio cristianismo e comunismo. Então, vamos voltar uns passinhos pra trás, que a gente recebe muito hate dizendo que a gente faz leitura comunista da Bíblia. Eu queria também abrir um parêntese, porque assim, antes de qualquer coisa, conta pra gente de como que é a sua trajetória de fé e como que você entrou nesse campo político. Porque antes que fale, vocês estão trazendo um militante comunista. Não, a gente tá trazendo um cria de igreja aqui. Então é outro rolê. Então isso já é bom, né? Porque em vez de a gente utilizar uma resposta teórica e conceitual como faria um reformado, a gente vai fazer como um pentecostal, que a gente conta o nosso testemunho, que é muito melhor. Que é muito mais prático também. Não, e eu acho que isso dá pra fazer alguns pontos, juntando as duas paradas. Porque eu nasci em ambiente pentecostal, certo? Mas o foco não sou eu, gente, é o comunismo. Mas eu nasci em ambiente pentecostal, desde moleque, e de família tradicionalmente pentecostal. Então, meu bisavô, por exemplo, se chama Alfredo Reikdal. Quem é aqui de São Paulo talvez tenha ouvido falar de ser humano, que ele fundou a Assembleia de Deus Ortodoxa do Ipiranga. É a única denominação que carrega o nome ortodoxa no título. Então, vamos lá, fascista. Foi mal, mas era meu bisavô, tenho muito carinho pelo senhor. E ele fundou essa igreja, por exemplo, essa denominação com convenção própria, essa parada toda. O sogro dele, Bruno Skolimowski, da primeira geração de assembleanos. Tinha nome fácil, né? Não, porque esse lado é o lado europeu da família. Então é só nome estranho, não. Que é da primeira geração de pessoal que se converteu como pentecostais aqui, vindo de fora. Então era Daniel Berg, Gunnar Wing, não sei o que lá, Bruno Skolimowski, camaradinha, fundando as igrejas aqui pra região mais sul do país. E do lado do meu pai, esse é o lado da minha mãe, e do lado do meu pai, eu não consigo passar do meu avô quase, de árvore genealógica. Porque aí é filho de pessoa escravizada, com filho de indígena que sofreu aquela violência marital do chamado pegar no laço, coisa horrível, aquela parada toda. E aí era o pessoal de chão de igreja. Então é o obreiro que vai fundando um monte de igreja na casa das pessoas, mas ninguém sabe o nome do camarada. E é preto, pobre, analfabeto, não vai liderar a igreja, porque nem ler a Bíblia vai ler. Então ele fundava a igreja, alguém vinha, virava pastor e vai pra próxima, e vai continuando. Então, essas duas paradas já mostram uma coisa curiosa, que dentro da igreja você tem uma diferença considerável e fundamental de classe. Básico. Do lado da minha mãe, pessoal que se formou, teve uma educação básica, até superior, dependendo como você olhar, leu, sabia fazer um tipo de planejamento, tinha condições, recursos, ocupava cargos melhores. A galera que é a massa evangélica não é esse perfil. Então não vai ocupar esses cargos. Porque para você poder fazer um planejamento de expansão, essas coisas, você precisa de recursos sociais que no nosso país são privilégios. Então olhar essa minha trajetória vindo de ambiente pentecostal, já me liga, quando eu comecei a perceber isso, já me acendeu um negócio. Falei, tem uma coisa errada aqui. Por que isso acontece? Minha primeira saída é pensar que foi uma questão dentro da igreja. Então, foi uma questão teológica, uma questão de inclusão. Mas isso é porque eu estava dentro da igreja. Quando você começa a olhar para fora da igreja, aí você fala, mas isso não é só na igreja. É na igreja, é na diferença de quem entra na universidade ou não, de quem tipo de escola que você vai estudar, onde você mora, onde você não mora, o que você tá fazendo. Então, aqui dentro tá reproduzindo uma parada que tá lá fora.
o que está acontecendo lá fora? Então, nesse passo de ir reconstruindo e ir aprendendo, já foi me abrindo o mundo para outra... Pô, peraí, eu tenho que tentar uma causa disso aqui. Por que está acontecendo essa dinâmica de exploração, de exclusão, de privilégio, de manutenção de privilégio? Tem que sacar essa parada. Isso me pegava muito, porque eu aprendi na minha casa, por questões muito específicas, com o meu núcleo familiar, minha mãe, meu pai e tal, de que eu tinha que fazer uma coisa importante pro mundo, que foi um problema danado pra mim. Hoje eu já me conformo que eu sou morador do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, e que tá tudo certo, meu grande projeto é minha filha. Então, tirando essa parte, então beleza. Mas você tem que fazer uma coisa importante. Por quê? Porque tem muita gente que sofre. É sempre um lance meio de... Não vou chamar de caridade, porque isso é um dogma católico. Que não era isso que falava, mas ela falava assim, você tem que fazer o bem, você tem que fazer uma parada legal. Aí depois eu fui ver que, pô, é um dogma que deveria ser dogma e a gente perdeu, né? O dogma de você praticar a caridade, mas tudo bem. Mas era fazer o bem, você tem que fazer uma coisa assim. E isso me empurrou já para uma posição, desde pequeno, para ser mais progressistinha, né? Essa parada toda, mais socialista na adolescência. E aí, juventude, efetivamente, comuna. E... aí eu comecei a estudar, muitas coisas aconteceram na minha vida acadêmica e profissional também, até que minha filha nasceu. Minha filha vai completar 5 anos esse ano. Oh, meu Deus. Quando a minha companheira ficou grávida e minha filha tava para nascer, já tinha um arcabouço teórico montadinho aqui. Então beleza, já pensei umas paradas aí, já tinha um coraçãozinho querendo fazer o bem, já tinha lido umas paradinhas legais. Mas quando minha filha, quando eu descobri que estávamos grávidos, minha filha tava para nascer, eu pensei, mano, eu tenho um trampo agora de garantir que essa criança tenha condições de viver. Isso não vai depender só de mim, mas a responsa tá na minha mão. Essa criança, vão me dizer que eu tenho que botar ela numa escola boa. Por quê? Para ela conseguir um emprego bom. E aí, o meu cérebro ligou a parte teórica com a parte prática e falou, eu tô preparando minha filha para vender o corpo dela como tempo de trabalho em troca de salário. Que é isso que o Marx fala, quando você só tem o seu corpo, é a tua única propriedade, que você vai vender a tua força de trabalho por um tempo. E eu falei, que é isso que eu vou preparar para minha filha? E aí eu olhei para a condição da porta para fora. Nunca vai ser um dia que eu tava trampando, a minha companheira tava grávida já de uns 8 meses, alguma coisa assim. Eu não sei se vocês lembram disso, mas teve um dia em São Paulo, em uma outra cidade, ficou de noite, no meio da tarde. Era o apocalipse. Exatamente, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu olhei e falei, malandro, tá de noite, velho. E aí era por causa de poluição, de excesso de queimadas que estava rolando e tal. Eu falei, minha filha vai conseguir respirar quando ela for maior? Esse foi o meu passo pra, cara, a minha filha. Aí eu olhei pra minha sobrinha, olhei pro meu sobrinho, olhei pros filhos dos meus vizinhos, olhei pra... Essas próximas gerações, elas talvez não tenham condição de vida, de viver. E aí a chavinha revolucionária não teve como não virar. E aí conectou toda essa bagagem desde o período pentecostal de começar a ver as paradas. E aí quando chegou aqui falou, cara, é isso. Desculpa, mas eu não tenho outro jeito senão ou a gente muda o jeito que a gente organiza a vida, ou não tem condição de vida pra ninguém. Nem pros nossos filhos e filhas. Mas aí você tá tocando... Desculpa. Não, mas é que eu ia falar só o seguinte. Você falando isso, eu há uns 15 dias atendi um rapaz lá na igreja que ele chegou falando isso. Ah, pastor, eu tô preocupado. Aí acho que quando vai dando uns 20 e poucos anos, 30, a pessoa tem umas crises existenciais naturais. E o cara chegou dizendo assim que ele tinha descoberto agora que a vida dele era isso, era trabalhar, encher o bolso de alguém de dinheiro e morrer. E o que ele podia fazer? E aí ele falou isso comigo, assim, angustiado, né? Frustrado. E eu disse, ô irmão, eu não sei. Trabalhar muito para garantir as férias do patronadismo. É isso, e eu não sei. E aí, e é uma coisa assim que nós estamos nessa lógica, assim, tão normalizando isso, né? Que a gente não pensa mesmo, não sabe pensar alternativas. As alternativas que se apresentam chegam com uns discursos que já não atingem mais, porque... Assim, isso é muito bonito, mas quando você chega numa sala de ensino médio, né? Quem teve aqui a experiência da aula e fala, não, porque a luta de classes, mano, depois que você termina a luta de classe, a próxima coisa que vem é uma bolinha de papel. Que já não... A gente entende isso do ponto de vista teórico, mas a tradução disso para a sociedade que a gente vive já... Então é um desafio absurdo, né? De não se sucumbir nessa lógica... de aprender como é que a gente vai dialogar e, enfim, né? E não ter muitas alternativas concretas no meio que nós estamos, né? Senão a revolução mesmo. Mas e a luta. Tem uma fita que você comentou agora, por exemplo, que é legal, né? A gente não tem
como fazer essa tradução, essa transposição pra galera e tal. É verdade, por um lado. Por outro, é que depois você começa a olhar as coisas a partir dessa parada de, é uma coisa básica de eu poder viver e pra outras pessoas poderem viver. E isso pode parecer besta, mas não é, gente. Pode parecer óbvio, mas não é. Quando você começa a olhar isso devagarzinho, tua cabeça vai mudando, você não precisa nem de tanto arcabouço teórico assim. Tava em BH final do ano passado. Melhor cidade do Brasil, diga-se de passagem. Diga-se de passagem, por encontro de fazer um outro jabá, do Centro de Estudos Bíblicos de BH, CEBI, tamo junto. O maior. A gente tava lá, Denis, um beijo, Thalita também. E aí a gente tava lá fazendo a gente ia ter um evento lá, uma atividade de 2, 3 dias de leitura popular da Bíblia e tal. E aí eu peguei um Uber pra sair da rodoviária pra chegar até o CEBI. Aí, eu trocando ideia com o mano lá, era feriado no dia. Aí eu falei, mas tem muito feriado nessa cidade, querem colocar mais um, que o pessoal não quer trabalhar. O povo aqui não quer trabalhar, só quer feriado e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, eu já ouvi isso minha vida inteira. Aí eu falei, mano, mas por quê? Ele falou, não, porque a galera aqui e tal, não sei o que lá. Assim que a gente começou a conversar, aí eu falei, é que você tá precisando trabalhar muito, né, pra poder pagar as contas. Ele falou, exatamente. Então eu falei, não tá sobrando feriado, tá faltando dinheiro, né? Ele, exatamente. Eu falei, pô, pode crer. Aí o cara começou a trocar uma ideia comigo sobre o quanto ele tá sendo explorado pelo aplicativo. Não tava tendo... O que tá faltando não é... Você precisava de mais tempo pra descansar mesmo, mano. O problema não é o feriado. Sim. O problema é que tá faltando grana. Tá faltando condição de vida, tá ligado? E o maluco ouve e fala, pode crer. Então... Não, eu acho que você tá tocando num ponto interessante, porque... Eu tava lendo um livro da Kirsten Cobbs-Dumas, que se chama Jesus e John Wayne. Eu amo. Da hora. É publicado pela Thomas Nelson. Inclusive, patrocina a gente, Thomas Nelson. Nunca te pedi nada. Voltando aqui. E esse livro abriu pra mim portas que eu não tinha ainda me dado conta do quanto o cristianismo e o capitalismo se tornaram duas faces de uma mesma moeda. Como aliados, como uma relação talvez simbiótica em que a existência de um depende também da existência do outro. A tal ponto que criticar o capitalismo em alguns espaços se torna quase como criticar o próprio cristianismo, né? É mais fácil você imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo, como brinca, né, o título desse livro. Mas eu acho que pra gente discutir um pouco esse lugar do comunismo, esse lugar dessa luta de classes, esse lugar de como essa narrativa chega também pro fiel, pra pessoa que tá ali, que quer ler a Bíblia. Ele tá indo pra igreja pra ler a Bíblia. Ele tá indo pra igreja porque ali é um espaço onde também ele é alguém. Ele é um igual, diferente de no trabalho onde ele é explorado. Então, como é que a gente constrói essa narrativa de que o comunismo é uma alternativa possível, de que é possível sonhar outros mundos, sonhar outros sistemas econômicos, quando cristianismo e capitalismo se transformaram quase que na mesma coisa? Quando o cristianismo se tornou também um produto dentro dessa lógica capitalista neoliberal? Um produto, e do ponto de vista da estrutura da igreja, é uma instituição de manutenção de ordem. Então acho que isso é uma parada da gente pensar também, que isso coloca na nossa responsa, enquanto quem participa de comunidade religiosa e quem organiza a comunidade religiosa. Porque tem uma parada que ela é teórica, que é de você compreender as ideologias, como elas estão imbricadas e tal, não sei o que lá, que eu acho que é massa e acho que a gente tem que passar alguns pontos disso. Mas tem uma parada muito importante, que é olhar o papel que a gente está desempenhando dentro da sociedade. E esse papel, ele é sempre ambíguo, ele nunca vai ser pleno. Então, é muito comum a gente, numa posição mais apologética e correta da análise, olhar e falar, a igreja está onde o Estado não está. Tá certo. Onde o mercado também não está, né? Não foi aproveitar esse mar de oportunidades, que é um ambiente onde não tem nenhum Estado, a não ser a polícia, para passar um dia ou outro lá para bater em alguém. Tirando essa parada, olha esse mar de oportunidades de vazio. Nem o Estado, nem o mercado estão lá, e aí a gente fala, a igreja tá. Sim. E aí, quando ela chega lá, e aí ela constrói toda uma lógica de condomínio, de que se você tá aqui dentro, você recebe uma benesse, e você se torna um fiel, você vai ter acesso a determinada rede de apoio, essa parada toda. E isso não é uma coisa planejada consciente, é o que tá acontecendo na história, agora que a gente precisa pensar sobre isso. Quando tá fazendo isso e oferece toda essa parada, uma política pública se torna rival daquilo que você tá ofertando. Nossa. Entendeu? Então você vai defender que a igreja continue com a sua ONG, que ela tenha isenção de impostos, que a sua função social, ela, na verdade, é uma caridade que garante sua legitimidade para ter um monte de privilégio.
e não está aliada com a política pública. Então, com a luta por escola para todo mundo, com saúde pública gratuita para todo mundo. Não, porque a gente vai criar a nossa escola, o nosso hospital, a nossa rede de apoio, o nosso serviço. E aí, a gente está fazendo... Como que a gente vai planejar essa parada? Então, é uma parada do produto, mas é também o de a gente analisar qual é o nosso papel enquanto atores sociais. Então, enquanto instituição, aqui a gente faz o quê? A gente mantém a ordem ou a gente quer mudar uma coisa? A gente se alia a um determinado projeto distinto ou não? E aí a gente vai sacando por que é importante, sim, refletir ideologias. Porque aí, é interessante para uma estrutura de sociedade que é baseada em mercado, em competição, cada um correndo atrás do seu e oferecendo serviços que dão dinheiro, dão lucro, para você se manter, e tudo mediado por dinheiro e tal, melhor a gente ter o nosso serviço, que garante a nossa expansão, garante o nosso trabalho, garante o seu que lá. Não, eu quero, na verdade, participar de um projeto em que o dinheiro perca esse poder todo, em que a gente não organize a vida toda para ter margem de lucro, expansão de taxa de lucro, nem que a igreja vise garantir sua taxa de lucro, senão que a gente olha para uma sociedade inteira e fala, cara, eu queria que todo mundo tivesse direito à escola, todo mundo tivesse direito a hospital, todo mundo tivesse direito a se divertir, a lazer, tá ligado? Eu queria essa parada, queria uma sociedade para todo mundo. Então, por meio da igreja, eu queria mudar o mundo. Mas a gente não faz isso, a gente quer mudar a igreja. E esquece o mundo, mesmo nas nossas lutas aqui. Então, essa parada da gente começar a refletir, porque vai combinar, aí vai te guiando que tipo de sociedade que eu quero. Então, que tipo de projeto tem mais sentido para tornar mais factível, mais real, pelo menos um caminho que vai mudando as coisas. Então, lutar por saúde para todo mundo, espaço de lazer, escola, trabalho para todo mundo, usar o máximo da força de trabalho, essa parada toda, me coloca num tipo de projeto. Não fazer isso me coloca em outro. E aí a gente tem que começar, então, a levar essas condições, essas últimas instâncias a sério, para planejar o que a gente vai fazer, né? E aí, sei lá, mesmo... E uma última coisa, mesmo quando a gente pensa, pô, mas na igreja, cara, é tão difícil da gente falar para as pessoas sobre essa dinâmica da produção, da reprodução social, porque realmente, gente, é um aparato teórico bizarro para você entender uma coisinha simples. Mas todo mundo sabe que, se não tiver comida em casa, não dá para ir no culto no domingo. Mas sacou? Então, se não tem condição da gente poder reproduzir a nossa vida, não dá nem pra gente fazer o nosso culto em paz. Não, mas eu falando assim, nos bastidores aqui antes, a gente estava discutindo sobre esse lance de leitura bíblica e que parece que tem uma galera que é meio preguiçosa de ler a Bíblia, né? É mesmo. No Brasil aí deve ter alguns pastores e pastoras que têm preguiça. Mas por que eu acho que isso que você está falando, na linguagem do evangélico, para mim, ela é mais simples do que na linguagem tipo secular. Porque pro secular eu tenho que fazer esse arcabouço todo. Mas na minha cabeça, pro evangélico, sei lá, se eu pegar José e falar assim, tá vendo, gente? José começou cobrando ali 20%. Aí as pessoas foram lá e entregaram o que tinha. Aí depois entregaram as mulas e os cavalos. Aí depois entregaram a terra. Depois não tinha nada e entregou o corpo. Quer dizer, na minha cabeça, se eu não for tão preguiçoso para ler a Bíblia, eu vou conseguir dizer para a pessoa que qualquer um que trabalha na lógica da ambição vai escravizar o corpo. Assim, tudo bem que talvez eu esteja sendo muito simplista de achar que falando isso as coisas funcionam. Mas é porque eu acho que o texto bíblico está absurdamente recheado disso que você está falando enquanto discurso. Sim. E que porque nós nos encontramos num lugar de operação da fé cristã a partir dessa lógica do neoliberalismo, a gente não é capaz de trazer isso para o nosso povo de maneira aberta. Mano, tá condenando aqui você... Não, e tem o exemplo de José, mas tem também a história de Salomão, porque tá fresca na minha cabeça porque a gente estudou no De Volta a EBD. Então, se você não assistiu esse vídeo, De Volta a EBD. Mas Salomão, né, o texto é muito engraçado, né? Porque para falar do esplendor do reino de Salomão, ele pega e ele conta que Salomão tinha um trono que ele mandou fazer com 6 degraus, 2 leões dourados de cada lado. Breguíssimo. Eu, inclusive, falei isso, né? Breguíssimo. E, em seguida, a gente descobre quanto custa, né? Qual é o custo de uma monarquia unida com todo esse aparato de esplendor, com todo esse aparato bélico, né? Porque Salomão tinha um exército também. Enquanto Salomão se farta desses manjares, o povo padece de quê? De imposto, de tributo. E se você pega e conta essa história desse jeito,
A gente pode trazer para outras questões de pensar o nosso tempo sem que a gente precise, como vocês dizem que a gente faz, distorcer a Bíblia. A gente tá só lendo o texto bíblico. Falando em distorcer a Bíblia e entrando num parêntese com o que vocês estão falando, eu acho que não entra nem no campo da preguiça mesmo. Eu acho que entra no campo de monopolizar a interpretação bíblica, porque a gente fala que a gente tem livre acesso às escrituras, mas a nossa hermenêutica é viciada e ela parte de um pressuposto, de uma liderança específica que tem marcação de gênero, de classe social, etc. E aí eu queria até fazer um parêntese que deixa isso muito claro, o fato da gente entender sodomita como uma pessoa que é homoafetiva, com essa leitura absurda, mas que Ezequiel, o profeta, diz que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a injustiça social, a avareza. Vocês estão deixando aí o pobre oprimido passando fome. Vamos começar a chamar cidadão de bem sodomita? Aí a gente faz uma aplicação então, assim, excelente do texto. E eu acho que essa seletividade sobre os pecados que a gente trabalha na questão da moral cristã e da ética cristã denuncia muito isso. Por que textos como Romanos e aí as cartas paulinas e deuteropaulinas vão ter todo um destaque, e a carta de Tiago, que fala que os ricos vão apodrecer com as suas riquezas, e Apocalipse diz que esse povo todo vai ficar à margem da sociedade, vai ser ali julgado por conta desse acúmulo de riquezas. Vai para os profetas, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Exato. Sacrifício é o símbolo desse dinheiro. Sim. De quanto dinheiro você tem para dispor. Porque se você tem muito, você oferece um cordeiro. Se você tem pouco, você tem que oferecer uma rolinha. Então, tá ali. E quando o profeta diz, Deus não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Aí vem Jesus e fala, é mais fácil um camelo passar pela fechadura de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não. Aí você tem que trazer uma ótica do Pablo Marçal. Não. O contexto não é esse. Lógico. Ali foi simbólico. Pegou o código. O que Então, a gente tem um monte de texto criticando a riqueza pela riqueza. Ou a riqueza sem a misericórdia, ou a riqueza para poucos e não para todos. A gente tem o tempo inteiro um Jesus que está no melhor dos sentidos, socializando os acessos a Deus, socializando os acessos à cura, porque também era mercadológica naquele momento. Então, a única maneira de você acessar a cura era através do sacerdote, através do pagamento de sacrifícios. Então, Jesus está ali acionando toda essa possibilidade outra de acesso a Deus, que não passa pelo dinheiro, não passa pela riqueza. E aí você pega e você transforma esse evangelho em um produto, em um conjunto de bíblias de estudo bonitas. Sim. E lettering. A Bíblia da teologia da prosperidade, a Bíblia do homem de negócios. Tem a Bíblia do policial militar, irmão. Também. Essa Teve aí a é Bíblia velho. dos escravos também, né? Mas aí a gente deixa isso no porão da Mas história tem cristã. uma parada que, assim, por exemplo, desde que você começou a falar de Bíblia, a gente tá entrando nessa pira e apresentando vários textos, mas é porque a gente já tá olhando esses textos de um tipo de perspectiva, que eu acho que isso faz diferença, da vida das pessoas. Então você olha a partir da perspectiva de um ser humano vivo, que respira, precisa comer, precisa beber, precisa dormir, precisa descansar, que é diferente de como a gente aprende a ler a Bíblia. Que se a gente tentar lembrar lá no fundo, como a gente aprendeu a ler a Bíblia, não era com pessoas de verdade. E nem com um discurso que levava em conta a vida real. Ela é sempre lida num plano paralelo do espiritual. Perfeito. E aí o espiritual fica sempre descolado. Então a gente fica criando uma abstração. E aí isso não é dizer que não existe espiritual. Ao contrário. É que espiritual mesmo é aquilo que, se a gente vive na pele, no corpo. Você tem que estar vivo, inclusive para viver o espiritual tem que estar vivo. Então, a gente já lê a Bíblia, querendo ou não, com essa perspectiva, e aí vai ajudando a gente a iluminar certos textos. Ou até fazer críticas de textos como o de Salomão. Mas isso não é a maneira como a gente aprende a ler a Bíblia. Perfeito. E aí isso é muito, muito sério. Por isso que a Bíblia tem que ser disputada. E aí, o que você comentou é muito importante, do monopólio da palavra. Cara, é isso. A gente tem uma parada que é o monopólio de leitura e o monopólio da palavra. O nosso culto ele é em torno de uma pessoa falando. Perfeito. E bancariamente, depositando a cabecinha da galera lá, uma paradinha que tem que ouvir. Não tem debate, não tem conversa, não tem questionamento, não tem dúvida. Não tem uma parada, e qual que é o ânimo que a gente tem aqui? Qual que é a crítica? Eu não posso ler um texto e achar horrível essa situação. Você fala,
texto horrível, que resposta atravessada, e debater, e conversar, e dialogar, e trazer daí o que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia e tal. Então por isso eu acho a leitura popular da Bíblia, a leitura comunitária da Bíblia uma parada muito fundamental, porque aí... Rapidinho, gente, isso não é comunista. Isso é só a leitura popular e comunitária da Bíblia. Mas qual eu, como comunista, gosto muito. Mas você não precisa ser pra fazer isso. Mas a parada é isso. E isso faz diferença pelo seguinte. Quando tem mais gente falando, mais vozes falando, os problemas surgem de verdade, porque aí vem problemas da vida real, e não só o problema do cara que tem mais tempo pra ler a Bíblia, pra falar de cima pra baixo. Eu tô pensando aqui em quem tá nas sedes de grandes igrejas, porque na quebrada nem tem tempo pra preparar direito a pregação. O maluco sai da vigia da noite, trabalhou de sexta pra sábado, descansa sábado, acorda à noite no domingo, se der pra preparar qualquer coisa pro dia seguinte. Tá lendo a Bíblia no ônibus. Uma loucura. É outra parada. Tô falando de quem dita o discurso. Porque esse camarada, inclusive, talvez reproduza exatamente o que ele recebe, porque é quem tá produzindo, quem teve escolaridade X, acesso, e tem poder, né? De cima pra baixo. Tô falando dessa galera que tá no centro de poder, tá fazendo essa parada toda. Essa galera, desse ponto de vista, monopoliza e traz os problemas deles pra leitura do texto. E fome não é problema. Ficar tempo demais pegando busão e não ter tempo pra voltar pra casa pra estar com teu filho, com a tua filha, não é problema. O Carlinhos Queiroz, ele fala isso. Como o rico já tá com a vida toda resolvida, ele tá preocupado na vida eterna. Tá certo, Nós que estamos preocupados nessa vida aqui, né? Porque o rico já... Sim. Deixa eu ver qual que é a próxima. Essa aqui já tá resolvida. Então vamos falar de céu. Vamos, enfim, né? Uma eu queria até abrir um parênteses em relação a isso, porque eu acho que uma coisa muito desonesta que fazem justamente quando falam que a nossa leitura é uma deturpação do evangelho, é essencializar coisas que não estão dadas no texto bíblico para dizer e legitimar uma ideologia. Sim. Isso eu acho, assim, cruel mesmo. Porque, por exemplo, a Agnes estava falando aí de Jesus de Nazaré, e uma das bases de ataque maior quando a gente fala de comunismo você é contra a família porque eles querem acabar com a propriedade privada, com a família e não sei o que lá. Não é o teu Celta não, amiga. Eu não digo nem isso. E mas, nem assim, a tua companheira e teus filhos. Não é? Até porque, assim, essa ideia de família fechada em si, essa família nuclear que tem a mulher doriana, o pai ali, machão, bruto, homem, feminino, não sei o que, aquela musiquinha lá dos meninos do gênero, não é a família que Jesus de Nazaré propõe, né? Ele tá ali à margem e ele fala, quem é a minha família? Quem faz a vontade do meu pai, quem tá comigo, entendeu? Então, para além, você rompe essa lógica hereditária que tem a ver com propriedade. Sim. De você olhar para um órfão excluído e falar, cara, eu não preciso de laço consanguíneo para entender que esse cara é meu irmão. Sim. Então, é outra coisa. E o que você tá falando é maravilhoso. E é o que o Rick Dal tá falando, que talvez, eu acho que o comunismo se inspira, e eu falo isso todas as vezes, e a minha galera lá da UP e tal fica puta, porque eu falo com eles, mano, perto de Jesus Cristo, Karl Marx é um gatinho, um bebê porque, assim, olha o que você tá falando, que coisa fantástica, que o comunismo tá trazendo pra gente, e ele fez isso nas revoluções que tinham. A consanguinidade é muito menos importante do que a comunidade, você acabou de dizer isso. Sim. O conceito de família para Jesus é o senso comum, não é mais... consanguinidade. Só que nós não conseguimos, nesse nosso lance capitalista, pensar, porque tudo que a gente pensa é a partir da lógica da predileção. Então, tipo, eu só faço por você porque eu gosto de você. Então, é por mim que eu faço por você. Então, com isso, eu acho que nós nunca conseguimos entender Jesus. Porque a gente continua, mesmo vivendo o evangelho, com a lógica do capitalismo, que não te faz ver o Cristo. Porque se tudo que você faz, você só faz por si, tipo, por predileção, não, porque você é minha companheira, então eu te amo. Porque você é minha filha, então eu vou te dar uma boa escola. Mas pro filho do outro... Então, assim, acho que talvez Jesus ainda não chegou pra nós, assim, mediante contrato, mediante outra... Porque esse é o lance, né? O casamento é um contrato de propriedade. Aí o filho, você vai lá e registra o filho, do ponto de vista do Estado, você é responsável, é um contrato que é sua propriedade. O pátrio poder, tá ainda, né? E aí tem uns lances assim, então é contra a família. Não, mano, eu sou hétero, casado, com uma mulher, com uma filha, moro na minha casinha. Começou a fala falando da filha. Pô, mano, aí que eu ia chegar. Porque o lance é assim, é tão viciado esse olhar abstrato que a gente não percebe o que é uma família. Família, gente, não é separado do que tá escrito num papel.
É o que você vive efetivamente. E a gente tem várias expressões do dito popular que você fala isso, pai é quem cria. Pai é quem cria porque normalmente é um canalha que vai embora e alguém vai chegar e fazer um papel. Que é de família, de familiar, de que ama. E aí, essas paradas a gente já tem ali. E aí, só que, como a gente sempre tem essa visão que vai abstraindo, vai tirando a gente da realidade, vai colocando a gente mediante o contrato, mediante as relações que são sempre abstratas. A gente não percebe, mas você vive isso. Você tem sua relação com as outras pessoas mediadas por um papel que você não tá vendo, mas ele tá ali. Como contrato, como indivíduo, que eu não mexo, que eu não faço isso, tal, não sei o que lá. E perde o senso de comunidade, de cuidado, de aproximação, dessas reflexões. E aí, por exemplo, o cara traz um pânico moral qualquer pra dizer que as crianças estão em perigo. E não percebe que criança em perigo é criança que não tá podendo comer, não tá podendo ter água, não tá podendo ter acesso à escola. Isso é criança em perigo. Criança que talvez, quando tiver 10 anos de idade, vai ter um puta problema respiratório aqui em São Paulo, porque a gente não consegue mais respirar nessa cidade. Criança que sai de casa e não sabe se vai voltar porque não sabe se a polícia vai conseguir com um bandido. É isso, essa insanidade que a gente tá... Então, tipo, tá preocupado com família, com criança, meu irmão? Essa é a primeira coisa que eu faço, em geral, quando eu tô trocando ideia com a galera mais militante, misturando crentez com comunistês. Tá preocupado com teu filho, com a tua filha, com a filha do teu vizinho, com a galera aqui da comunidade, com a criançada? Primeira preocupação é, eles vão ter chance de viver ou não? Eles estão preparados só pra ficar atrás de moeda, pra ver se a moeda paga o preço da vida deles? E isso pra mim é uma coisa muito importante. O que paga o meu tempo com a minha filha? Não tem o que paga. E isso pra mim pega muito. O que paga o meu tempo de desfrutar com a minha casa, com quem eu amo, com quem eu gosto, com meus amigos, não paga. Só que hoje, quanto tempo vocês têm pra poder ficar com a família, com os amigos, pra fazer aquilo que te motiva? Quanto tempo a gente tem pra fazer aquilo que dá vontade de fazer? Meu, eu tenho tesão de fazer isso, eu quero muito fazer tal parada. Isso é liberdade, você poder viver, desfrutar, respirar e aproveitar esse presente que Deus deu. Mas a gente tá matando esse presente que Deus deu em troca de dinheiro, troca de mercadoria, troca de taxa de lucro, trabalhando pra alguém ficar rico. Então, é um problema sistêmico, tá ligado? Não é culpa do camaradinha. Que é isso, desculpa, perdão, te interromper. Isso não é... Porque, em geral, quando a gente cai no âmbito moralista, abstrato que a gente faz, é culpa daquele cara que ele é mau, culpa daquela mina porque ela é má. É que ela é egoísta. E, cara, não é um problema moral individual. Se tá todo mundo lascado, é um problema de como a gente organiza a vida. E se o problema é nosso, é a gente que tem que resolver. E só a título de curiosidade, eu queria falar duas coisas, mas a título de curiosidade, nós estamos vivendo aqui um processo no Brasil agora da extinção da classe média, né? Assim, talvez um processo que a Venezuela viveu, sei lá, quanto tempo atrás? Talvez na década de 80 a gente fosse na Venezuela e falasse, nossa, que país lindo, eu queria que o Brasil fosse assim, de maravilha. O que a Venezuela hoje, inclusive, vive em razão dessa questão do capitalismo, porque quando você fala em Venezuela, todo mundo já fala, é o comunismo. Não, nós estamos vivendo um processo muito igual de erradicação da classe média. No Brasil aqui, a gente está tendo ricos e o resto agora é todo mundo pobre, que nós estamos vivendo, mas nós não estamos conseguindo pensar nisso, nem conseguindo reagir nisso, né? Mas esse era um parênteses que eu queria fazer, mas eu queria falar sobre o que você disse sobre a leitura popular, rapidinho, porque quase todas as vezes, quando a gente fala sobre leitura popular, é isso, os comunistas. Mas a coisa, talvez a melhor coisa que a reforma trouxe para a gente era essa questão do texto bíblico na mão das pessoas. E nós estamos agora em 2024 ainda falando que tem gente específica que tem que ter domínio do texto bíblico. E eu acho isso muito ruim, você pensar que não, os pastores, ou os doutos, ou os teólogos, eles é que tem que ler. E a leitura popular, ela tem esse negócio, porque a leitura é feita em comunidade, mas ela é gostosa porque cada pessoa se procura, ela se encontra em um personagem. Então, não dá só para falar que a leitura popular você está procurando ali o pobre, o oprimido, nem sempre. Porque às vezes a pessoa não tem nada desse rolê, mas ela se vê ali num personagem. E eu acho que as leituras contextuais, as teologias contextuais saem desse lugar. Sim. É a partir dessa leitura que a mulher fala, mas e eu? E o preto fala, mas e eu? Então, eu acho que, só fazendo parênteses à toa, assim, talvez o TDAH atacando, que leitura popular, ela é a possibilidade concreta da gente conhecer e viver como Jesus, entende? Porque enquanto a gente continua com essa lógica de mediação, o pastor tem que traduzir para mim, o véu não rasgou, irmão, entendeu? Mas enfim, e falando isso porque recentemente as pessoas ainda estão falando isso. Tem gente específica que tem que interpretar a Bíblia. Não, mas aí tem várias relações que estão no meio dessa camada, né? Que são relações de opressão, de dominação e de você não ter recurso para ter acesso ao texto. Porque, mano, não é só ler, tá ligado?
Óbvio que tem um processo de tradução, de aprendizado, então não é fácil, inclusive para um povo que majoritariamente é sabotado no seu processo de vida, todo dia. Então, desde que você nasceu, para poder ter capacidade de concentração, você teve que ter exemplo, desde pequeno, de alguém que está lá focado, fazendo um único trampo de um único jeito. Isso é muito importante para você fazer isso. Quantas pessoas podem ter esse tipo de experiência na vida? Muito pouco, os 30% da classe média que está sendo achatado. Então, mas qual que é o lance? A leitura popular da Bíblia, ela não é só você pegar e ler, é você distribuir instrumentos para que as pessoas se sintam mais autônomas diante do texto. Então, uma relativa autonomia. Eu sou capaz de ler isso aqui. Deus também fala comigo. Deus não fala só com aquele camarada. E aí, eu gosto muito porque os grupos de formação de leitura popular da Bíblia que eu faço, o primeiro encontro é sempre... Eu sempre faço o mesmo ritualzinho no primeiro. Depois, aí... Só o Espírito leva. Mas aí, a gente vai no primeiro encontro e a gente faz assim. Chega lá e fala, bora ler a Bíblia. Qual texto? Eu falei, qual que vocês querem? Mas você manja de todos? Com certeza não. Qual que vocês querem? E a gente vai ler, não importa qual. Porque o nosso primeiro encontro aqui, a gente conversar um pouquinho, distribuir umas ferramentas, pensar umas paradas aí. Beleza? Qual que vocês querem? Escolha tal. Eu lembro um que... Qual que é Abacuque. Era um monte de adolescentes que escolheu Abacuque porque o nome era bonito. Falei, então bora lá, Abacuque. Aí a gente sentou e eu falei, quando vocês pensam uma pessoa que escreve o autor de um livro bíblico, como é que era o Abacuque? Ele era um homem branco, devia ter uma barba e tal. E aí, como é que ele escreveu? Com uma caneta, com uma pena e um papel. E eu pensando, pena e papel, mano. Século bem mais pra frente, né? O pessoal escrevia de outro jeito, era no couro, era na pedra. Então. Mas eu falei, beleza. Se eu falasse de outro autor, como é que vocês pensam? Aí quando a gente viu, eu falei, vou dar um Google como é que era o Abacuque. Aí eu dei um Google lá, como é que é o Abacuque. Era exatamente a imagem que eles tinham dado. Vamos ver como é que era João? E tinha a mesma foto do Abacuque aparecendo pra quem era o João. E aí você vai perguntando, a mesma foto vai aparecendo em todos os autores da Bíblia. Eu falei, gente, isso aqui não existe. E aí a gente começa a conversar sobre o texto bíblico ser escrito comunitariamente, de tradição oral, de gente que não sabia ler nem escrever, que compartilha texto, que compartilha o que sabe da memória, que discute, que debate, que interpreta, que depois vira texto. Falei, e sabia que quem participava era homem, era mulher, era criança, adolescente. O pessoal discutia esses textos. Aprendia na oralidade. Não existe esse autor. Esse autor que vocês estão imaginando é exatamente a cara de quem? Do pastor, provavelmente chefe da igreja de vocês. Provavelmente do cara que é já tratado como sábio e como presidente de algum país. É a mesma cara. Show de bola, né? Então, quebra essa bagulho, vamos conversar do povo. E aí, mas isso faz diferença pro cara. Pô, se um adolescente sabia ouvir essa parada de oralidade e sabia mexer com a tradição, por que eu não vou saber? Sim. É massa, tá ligado? Não, e falando no povo, longe de nós a gente ser iluminado, mas eu acho que essa questão de discutir aqui o texto ajuda a gente a entender várias coisas da Bíblia. Então eu vou abrir o nosso quadro, que vocês já sabem, o SAC, Serviço de Atendimento ao Crente. Você manda sua dúvida pela nossa DM do Instagram, @oreinemepessoa, e a gente conversa sobre esse texto aqui e tenta trazer algum sentido pra você. Se ajudar, você bota lá nos comentários. É isso. Serviço de atendimento ao crente. Como posso te ajudar? E nós recebemos uma excelente, gente. Assim, eu não sei se teria como encaixar melhor com esse episódio essa história. Então, prestem atenção. Descobri sobre o comunismo na escola, como muitas outras pessoas, imagino. E compartilhei... Desculpa, gente. Compartilhei toda essa minha... digamos, curiosidade com amigos e com o meu pastor. Qual não foi a minha surpresa quando, alguns dias depois, recebi de presente um livro em inglês que dizia, um título, né? Marx e Satanás. O livro defendia que era impossível um cristão ser comunista, porque toda a doutrina do comunismo estava mais próxima de Satanás do que de Jesus. Eu pesquisei, gente. Esse livro de fato existe, tá? Achei que você falou, pesquisei a verdade, o comunista vai... Não, eu pesquisei, esse livro de fato existe. E essa agonia eu trago para vocês de como ainda hoje é difícil se dizer cristão e comunista. Que beleza. Marx e Satã, publicado É esse mesmo. por Richard Van Brund. Ó, que nome bonito.
É que é pra dizer que eu não tô falando groselha, hein, mano? Tem que citar pra o pessoal saber que é real. Publicada no Brasil pela Monergismo. Se você não sabe que editora é essa, Deus te abençoe, você é uma pessoa maravilhosa. Continue não sabendo. Continue sem saber, não tem nenhuma necessidade. E ele foi muito elogiado, sabe por quem? Foi publicado acho que em 2020. Olavo de Carvalho, o falecido, Poxa. adorou essa publicação, o que já é mais uma excelente referência pra você ver que é um livro bom. Bom, vamos lá. Tirando todas essas referências, além de ser um livro terrível e muito ruim, com péssimas referências e que diz que algumas coisas lá no meio... E uma capa horrível, Uma gente. capa terrível, porque a crise também é estética. Também, Eu vou pedir pro Brian colocar a capa desse livro aqui. Perfeito. Mas não, sem muitas informações, pra ninguém se sentir tentado a comprar. Eu já dei todas as informações, Brian. Mas beleza. Isso é uma parada muito comum desde que o comunismo é comunismo e mesmo antes de Marx, tá? E aí isso é uma parada importante da gente comentar. Comunismo Marx não inventou. Você tinha propostas comunistas antes de Marx. E aí Marx analisa e dá um nome para o que ele está propondo, que seria um comunismo científico, vamos dizer assim. Distinto ou diferente do que seria um comunismo que ele denomina, junto com Engels, de utópico. Isso é uma parada anterior. Qual que é a diferença de um pro outro de maneira muito tosca? Todos os marxistas que vão ouvir isso aqui agora vão ficar bravos comigo, mas eu não tô nem aí. O lance é o seguinte, um é quase que um desejo de pensamento. Eu quero, a sociedade deveria ser assim, a sociedade deveria ser... Não tem que ter, o problema é tem que ter dinheiro igual para todo mundo. Tem que ter, aí vai inventando vários projetos alternativos, sem analisar como se dá a realidade da produção, da reprodução social, como a gente se organiza para poder estar vivo no dia seguinte, que isso é uma coisa importante. O que é reprodução social? Como a gente organiza o trabalho de todo mundo, para no dia seguinte, tá todo mundo vivo, e a sociedade continua funcionando. Então dá para voltar a trabalhar e isso é uma reprodução social. Como que a gente organiza tudo isso daí? Analisar como dentro do capitalismo a gente faz isso, quais as estruturas básicas que organizam esse modo de produção e reprodução social, como que tá bem organizadinho, para daí eu falar, pô, tem que mexer aqui, aqui e aqui, se a gente quiser alcançar tal e tal e tal resultado. Então precisa de uma boa análise para você ter uma boa solução. Não é só bons desejos. Eu gostaria muito que fosse assim. Seria tal. Isso é uma coisa importante de destacar. Então, quando você começa a fazer esses sonhos, essas alçadas utópicas de imaginar como deveria ser a sociedade, aqueles que estão na sociedade se dando bem, se beneficiando, não vão achar muito interessante. Eu ia falar, mas vai mudar o jogo agora que eu comecei a brincar? E aí eu não preciso nem falar só da elite. Vamos falar das classes médias? É o quê? Agora que começou a ficar bom, vocês vão mudar a brincadeira? Ou dos pastores pentecostais, da tradição que eu venho, quando a igreja começa a engrenar e se encaixar muito bem na reprodução social capitalista brasileira que a gente tem hoje, a partir dos anos 50, tem uma história muito legal aí, mas não vou entrar nesse bagulho, mas quando começa, aí começa o pessoal mais à esquerda, progressista, querendo distribuir as coisas, querendo mudar, agora que a gente chegou no jogo, vocês vão mexer? Óbvio que você vai ficar contra um bagulho desse. Então essa é uma perspectiva. A outra é que depois de Marx, daí começa um processo de satanização desse autor que deu esse instrumento na mão da classe trabalhadora para entender como funciona e como dá para mudar as coisas. Então você tem que demonizar esse cara. E aí há um processo de demonização. Então você dizer que é do demônio, que é satânico, que não é cristão, que é não sei o que lá, que é todas as estruturas que você tem para deslegitimar, para você nem chegar perto. Então, se alguém diz um negócio desse pra mim, nem perto eu vou chegar. Eu não vou nem encostar nesse negócio. A igreja do meu bisavô, que eu comentei no comecinho, aqui em São Paulo, muito bonita, estilo gótico, é bem bonita a igreja. Nos anos 60, 70 e 80, então 30 aninhos ali, era proibido ter barba na igreja. Que barba é coisa de comunista. Que já é... Cara, é um controle de corpo. Nem barba você vai ter, nem parecido com Marx você vai ser. Barba comunista. Mas meu avô tinha bigode. Eu fico imaginando Jesus com um Mac 3, assim. Aqui, ó. Limpinho, Não, eu fico, cara... Liso. Mano, o pastor da minha igreja, da primeira igreja que eu fiz parte, ele também tinha esse rolê. Tinha um bigodão, assim, era descendente de português, você não podia ter barba. Barba não pode. E tinha a ver com um lance meio de Guerra Fria, de disputa de imagem e tal, não sei o que lá, que você tem que demonizar. Porque, gente, imagina, se dentro da igreja, não vou nem colocar a questão de mudança social, se dentro da igreja, experiência própria, você começa a solicitar maior democratização e participação das pessoas e maior
mais espaços para que as pessoas leiam e discutam a Bíblia e seja menos bancário, se isso já mexe no poder em comunidade pequena, diante de um pastor, imagina isso no âmbito de reprodução social. Então você tem que demonizar, você tem que proibir, você tem que criar travas. E nem que você apele para Deus mandou, o Espírito está me dizendo, mas você tem que criar travas para impedir que as pessoas tomem ou assumam certos instrumentos que vão questionar, que vai colocar o dedinho na ferida ali. E a gente precisa de dizer que o movimento de Jesus é contracultural, e é por isso que ele falava que a gente não tem que ter medo do que vai destruir o nosso corpo, né? Mas o que vai destruir a nossa vida. Porque apesar disso tudo, obviamente, dentro da igreja, o dia que você falar que você é comunista, você vai tomar porrada de todos os lados. Vai ser expulso, você é mandado embora, dependendo do que tiver, você vai passar fome. Quantos aí, sei lá, cantores, expoentes do gospel, que não abraçaram o fascismo e se ferraram. Porque é isso, infelizmente, se colocar no lugar de mudar as coisas, ou como diria meu avô, né, prego que se destaca é martelado, é essa lógica. Então, assim, também não dá pra gente criar a ilusão de que ela vai receber só um livro, a pessoa que mandou a mensagem, porque não vai ser só um livro. Ela vai ser demonizada como o Satanás que incorporou o Marx, né? Sem dúvida. Então, esse processo de alijamento que a gente vê nas igrejas, e é por isso que o número de desigrejados aumenta, é por isso que, enfim, igrejas um pouco mais oxigenadas estão ampliando o número de membros, porque ninguém mais dá conta de viver nesse lugar que quer controlar a sua barba, né? Que dirá as outras questões, né? E que legitima situações de violência, de opressão, de exploração que você sofre. E isso é uma parada muito forte. E aí em todos os âmbitos. Aqui, quando a gente fala muito sobre comunismo e tal, pensa no âmbito da produção, do trabalho e tal. Mas em todos os âmbitos. Então, isso aqui... Uma comunidade que, para poder sustentar, tem que aplicar constantemente a regrinha do não vamos... Isso não é um tema, isso não é um debate, isso não é um espaço. É porque está legitimando e acobertando problemas muito mais fundamentais e estruturais, está adequado com o tipo de reprodução social. Sim, claro. E aí a gente tem que ficar atento nessa parada. E a frase que eu comentei, ela mexe muito comigo. Eu acho que não sei se eu dei o devido destaque. Aí, o nosso objetivo é mudar a igreja ou mudar as pessoas por meio da igreja? Qual que é onde está o foco do negócio? Porque você vai para o além, você olha quando você vai para além da porta da igreja, você olha a reprodução social. Aí você fala, cara, isso aqui é um problema sistêmico, que também está dentro da igreja. Então, se é um problema sistêmico, é sistemicamente que a gente arruma, e coletivamente, então tem que trocar ideia, tem que se organizar, tem que começar a participar de coletivo, de partido, essa parada toda. O comunismo me pegou muito aí, não tem... Sozinho eu não consigo. Exatamente. Exatamente. Eu tinha muita dificuldade de pensar isso até o momento que eu me inscrevi na Faculdade Unida de Vitória para conseguir fazer o meu curso teológico e pensar qualquer função da igreja. É terrível. Eu não sei se eu tô ajudando ou se eu tô atrapalhando a faculdade. Amanhã eu recebo uma ligação do Vanderlei. Gibran, para de falar da Faculdade Unida, por favor. Não, vamos falar da Faculdade Unida de Direito. Aliás, falando nele, né, o Vanderlei... Gente, o Vanderlei, ele faz uma pesquisa incrível, e ele é o diretor aí da Unida, que ele pontua toda essa caminhada histórica dos cristãos, né, dentro desse rolê de justiça social, de luta por um espaço onde as pessoas tenham direito e dignidade à vida, e mostra toda essa trajetória de uma igreja perseguida, inclusive pela ditadura militar. Acho que isso é legal, tem várias palestras lá, e a Unida tem esse comprometimento, assim, com essa seriedade acadêmica de não fazer uma teologia confessionalista, assim, sabe? Ser mais amplo mesmo. Ser mais amplo, ter um debate, assim, interdisciplinar. Então, acho que vale muito a pena, dadas as circunstâncias das convenções e dos seminários que nós temos hoje em dia no Brasil. Completamente vendidos. Unida, me contrata, Brian, decide se deixa isso ou não. Acho que é oração, né, pá? É isso. Então, Bruno, a gente sempre brinca aqui que o Reino em Pessoa também tem, assim, um comprometimento com a mística da nossa espiritualidade, né? Eu acho que isso faz parte do nosso processo. E aí eu brinco que a gente ressignifica agora, nesse momento, aquela coisa dos pedidos de oração da igreja, porque a gente entende que oração também tem a ver com atitude, esse comprometimento com o mundo. E aí, qual é o seu pedido de oração nesse sentido aí? Acho que vai ser um pedido de oração que vai misturar coisa da minha história, coisa que eu aprendi com a minha mãe. Muita sabedoria para tomar uma boa decisão, muita força para lutar, mas que na luta eu não perco o coração. Forte, forte.
forte, igreja. E você, Agnes? Nossa, eu tenho orado por consciência de classe. Eita, glória. Pra Deus. gente, pros outros. Acho que nos falta muito. Bom demais. Minha oração é que a oração da Agnes seja atendida. Tá bom, tá ótimo. Mano, minha oração não é nem oração, é concordância. Amém. Amém. Deus seja louvado. É isso. Valeu, galera. Aquele abraço, beijo e tamo junto. Até o próximo episódio, gente. Oh, curiosamente, no episódio do comunismo a gente não pediu dinheiro. Poxa. Olha, Ó. menino! O velho Ó, ó.